Durante sua live semanal, a deputada federal reeleita Bia Kicis comentou a conduta dos ministros Alexandre de Moraes e Benedito Gonçalves nos atos relacionados à diplomação de Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bia Kicis lembrou o episódio em que, durante a cerimônia de diplomação de Lula pelo TSE, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, falou próximo ao microfone a frase: "Missão dada é missão cumprida". A deputada disse: "Vocês se lembram daquela intimidade de Lula com Benedito Gonçalves, quando Lula deu aquele tapinha no rosto do ministro corregedor. Então, está ficando tudo cada vez mais descarado, que o TSE não tem imparcialidade alguma e que Lula transita lá dentro como dono do pedaço". A deputada apontou que no discurso da diplomação, Alexandre de Moraes teve uma fala política ameaçando brasileiros. Bia Kicis relatou que, após a cerimônia, o ministro Alexandre de Moraes compareceu à festa de comemoração na casa do criminalista Cacai, assim como 2 outros ministros do STF. A deputada explicou: "Uma coisa é participar de uma solenidade oficial. Outra coisa, completamente diferente, é participar de festinha privada". Ela acrescentou: "Isso é uma coisa que não se admite numa democracia. Isso não é papel de juiz". A deputada apontou que todas essas condutas estão sendo registradas e afirmou: "Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Não costuma acabar bem esse tipo de coisa". Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário, além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal, desde 1º de julho de 2021, está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Gente, durante a cerimônia de diplomação do Lula, o ministro Benedito Gonçalves, do TSE, vocês todos ouviram isso, passou pelo ministro Alexandre e disse o quê? Missão dada é missão cumprida, tá? A declaração foi proferida logo depois de Moraes pedir ao ministro Ricardo Lewandowski e ao próprio Gonçalves que levassem Lula e Alckmin ao plenário do TSE. Bom, vocês se lembram, né, da intimidade entre o Lula e o Benedito Gonçalves, quando o Lula deu aquele tapinha no rosto do ministro corregedor. Então, assim, tá ficando tudo cada vez mais descarado, né, que o TSE não tem imparcialidade alguma, não é? E que o Lula transita lá dentro como o verdadeiro dono do pedaço, né? Bom, gente, e aí, né?
teve a cerimônia de diplomação, o Alexandre de Moraes fez um discurso duro e político, coisa que não é discurso de juiz, de magistrado, diz que vai punir severamente quem ameaçou a democracia. Aspas, essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito. Vocês estão ouvindo? Contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, já identificados e, garanto, serão integralmente responsabilizados, tá? Passada a diplomação, o Lula foi comemorar na casa do advogado Cacai, aquele que andou de bermuda no Supremo, que não teme que nada aconteça, não tem medo de nenhuma impunidade, que é um dos maiores críticos aí da Lava Jato e é advogado de várias pessoas denunciadas na Lava Jato. E o ministro Alexandre de Moraes esteve lá também. Ele e mais 2 ministros, acho que foi o Toffoli e não sei se foi o Lewandowski, teve mais um que foi lá também, né? Então, gente, foi o Lewandowski, o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Então, gente, o que a gente percebe é que o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, ele seria impensável para qualquer magistrado, qualquer um, tá? Uma coisa é ele participar de uma solenidade oficial, obviamente, com os candidatos, na diplomação, isso é o normal, né? É o institucional. Outra coisa completamente diferente é participar de festinha privada. Então, isso é uma coisa que não se admite numa democracia, não se admite, isso não é papel de juiz, tá? E todas essas coisas estão sendo devidamente registradas, né? Está todo mundo acompanhando o que está acontecendo. Todo mundo está vendo o que está acontecendo e essas coisas estão sendo registradas, né? Não costuma acabar bem esse tipo de coisa. Cumprimento, deputado Sanderson. Prezado presidente Daniel Silveira, senhores deputados federais, senhoras deputadas federais, aqueles que nos acompanham, e eu acho que é um clamor nacional de sul a norte para que a divisão dos poderes, a República Federativa do Brasil volte a ser algo confiável e respeitável. Nós temos acompanhado, e não é de hoje, já há muito tempo, o avançar de um poder, notadamente o STF, sobre os demais poderes. Inúmeras decisões têm partido do STF e agora no processo eleitoral do TSE, na nossa observação, extrapolando capacidade legal, extrapolando atribuições constitucionais, inclusive, entrando dentro da seara do Poder Legislativo Federal, dentro da seara do Poder Executivo Federal, entrando dentro das casas das pessoas. Vejam, todos os senhores, que pessoas que não possuem foro privilegiado por prerrogativa de função sendo buscadas e presas pelo STF, que é o Tribunal Constitucional. Ou seja, um tribunal que não possui competência para julgar e muito menos para apurar, claro. Nós estamos acompanhando aí esse inquérito, que alguns chamam de inquérito do fim do mundo, interminável, inquérito instaurado de forma ilegal por um juiz, porque não cabe a juiz a instauração de inquérito. A investigação é feita de forma estanque, separada, justamente para que o juiz não se contamine com as provas. Pois bem, no Brasil nós temos acompanhado justamente o contrário. Um juiz, me refiro a Alexandre de Moraes, instaurou uma investigação, ele próprio conduz essa investigação, ele
ações policiais, ações de investigação, faz ações ministeriais próprias do Ministério Público, e então isso faz com que nós, aqui na Câmara dos Deputados, acompanhemos com muita atenção. É chegado o momento, sim, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da população em geral, não aceitar mais esses tipos de abusos que culminaram com o requerimento de minha autoria, número 45, depois que 3 deputados integrantes dessa comissão tiveram suas redes sociais canceladas por esse ministro, por esse, no caso, integrante do STF, mas também presidente do TSE. Então apresentamos esse requerimento, os termos do requerimento estão no sistema. Peço que os deputados federais dessa comissão aprovem os termos desse requerimento do número 45, que nada mais é um requerimento que busca, nós como representantes do povo brasileiro, que busca que esse sujeito, esse juiz, que não é o dono do Brasil, não está acima da lei, esclareça de forma específica por que 3 deputados federais que não mataram, não roubaram, apenas fizeram críticas, e a missão de um deputado é criticar, ou ele quer só que seja aplaudido em rede social? 3 deputados federais nossos foram lá, criticaram, e é um dever do deputado fazer crítica, tecer comentários negativos, positivos, enfim, estamos numa democracia. Ele foi lá e cancelou. E então peço que os deputados aprovem esse meu requerimento, que vai passar a ser um requerimento e um dispositivo da Comissão de Segurança Pública, para que seja encaminhada, para que esse instrumento seja encaminhado da Comissão de Segurança Pública para a presidência da Câmara dos Deputados e, por sua vez, da presidência para o presidente do STF, que delibere no sentido de que esse senhor, que não está acima da lei, como eu disse, preste as informações para a sociedade brasileira, aqui representada na Câmara dos Deputados. E ontem, mais uma vez, para finalizar, adicionando aqui dados a esse requerimento, vimos mais uma ação desse mesmo ministro, sempre ele determinando a prisão de um índio, um cidadão brasileiro, indígena, que todos nós sabemos não cometeu nenhum crime, usando a mesma expressão que eu usei anteriormente, não matou, não roubou, mas está lá buscando prestigiar a democracia brasileira, é um direito dele, é um direito de qualquer cidadão brasileiro. Recebeu ontem à noite um mandado de prisão temporária para que ele seja recolhido, e foi recolhido pela Polícia Federal, está na sede da Polícia Federal, pelo que consta, né? E imaginem em que ponto nós chegamos, ter que a sociedade brasileira ir para as ruas, porque a Câmara dos Deputados e o Senado não faz nada. Porque o Congresso Nacional cruza os braços, e eu diria até de forma covarde, precisa agir, não tem agido, e aí há o desequilíbrio de forças. O Supremo entrando dentro da seara do Legislativo, dentro da seara do Executivo, e nenhuma república será feliz, nenhuma república terá paz quando um poder entra dentro da esfera dos demais poderes, conturbando, causando um verdadeiro rebuliço social. Então, presidente, quero aqui o apoio dos deputados para que esse requerimento do número 45 seja aprovado, para trazer, para que esse ministro, Alexandre de Moraes, preste as informações que constam do requerimento do número 45.